Bora, rapaziada, para mais uma resenha no canal. Hoje o pré-jogo vai ser de Fluminense e Curitiba no Couto Pereira, às 8h30, esse dia 4 de abril, véspera de feriado. E vamos falar um pouquinho do histórico do confronto, das escalações e da arbitragem. O histórico do confronto é bem equilibrado, todas as competições. Fluminense e Curitiba tem 47 jogos, com 17 vitórias do Curitiba, 16 vitórias do Fluminense e 14 empates. O último jogo entre as duas equipes foi no Maracanã, que ficou 2-1. E a provável escalação de hoje vai ser muito alterada. O Zubeldia deve poupar por causa desse calendário maluco. O Fluminense deve começar com a defesa quase toda modificada. Samuel Xavier deve ser poupado. O Guga deve jogar no lugar dele. Do outro lado, o René não deve jogar. Vai jogar o Arana, quase certeza que deve jogar o Arana. Na defesa, eu tenho quase certeza que ele deve poupar um dos zagueiros, ou o Freitas ou o James. Ainda não tenho a certeza absoluta disso. E no ataque, o Canóbio também foi poupado. É, E também o Lúcio Acosta está suspenso desse jogo, porque levou amarelo no último jogo contra o Corinthians e nesse jogo foi suspenso. Ele deve jogar com Kevin Serna de uma ponta e o Savarino no outro. E deve jogar com um Ganso de camisa 10 ali. Ele também pode mudar, pode colocar o Soteldo também para jogar em um dos lados. Eu duvido que ele não coloque o Serna. A escalação deve ser essa. Também pode alterar também o John Kennedy. O John Kennedy pode começar no banco, o Castilho pode ganhar também oportunidade. A escalação de hoje vai ser bem alterada, creio eu. Então é isso. Vamos falar também um pouquinho da escalação do Curitiba para o jogo de hoje. O Curitiba deve jogar com Pedro Rangel, JP Sherman, Jaci e Michael God of Zaga, o famoso God of Zaga. É, Bruno Melo, William Oliveira, que está sendo bastante criticado pela torcida, Sebastião Gomes e Josué, Lucas Ronier, Breno Lopes, que não jogou no último jogo, foi poupado no último jogo contra o Vasco, deve voltar para esse jogo, e o Pedro Rocha, um dos destaques do Curitiba no ano. Os dois jogadores que saíram do Fluminense há pouco tempo para ir para o Curitiba, Lavega e Keno, não vão jogar. O Lavega está suspenso e o Keno está machucado, então é isso. Não vai ter a famosa lei do ex. Vamos falar da arbitragem. A arbitragem vai ser de Rafael Klein e o Eduardo Gonçalves como auxiliar dele. O Rafael Klein na minha opinião, é um péssimo árbitro, mas a gente tem ido bem quando ele apita, então pronto, tomara que continue assim. Considerações finais do jogo, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado pelo Curitiba tá jogando em casa e o Fluminense tá com um time todo mesclado. Acho que vai ser um jogo bem disputado entre as duas equipes. E o Curitiba tem pontuado bem, tá com 14 pontos no campeonato. Mas o Fluminense, os pontos que fez com os times na parte de cima da tabela. A maioria dos pontos que o Curitiba fez foi a maioria, quase a maioria, da parte de baixo da tabela, contra clubes da parte de baixo da tabela. Então, eu não acho que tem um favoritismo. O Fluminense tem um pouquinho de favoritismo pela situação que tá, pelo momento que tá jogando bem, deve ser líder do campeonato, então com isso tende a ser favorito, entre aspas. Mas vai ser um jogo muito equilibrado. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir. Curte, comenta, compartilha e fique de olho no canal para não perder o próximo vídeo. É isso. Obrigado.